um jardim e coloca o nome de Éden. Deus é maravilhoso, irmãos. E quando Deus cria este jardim, um lugar lindo, maravilhoso, Deus pega a sua criação, Deus pega o homem e Eva, que ele também já tinha feito, e coloca lá no jardim e diz assim: olha, este aqui tudo é teu, todos os frutos, as árvores frutíferas, tudo aqui é teu, isto aqui é um paraíso, eu fiz para ti, isto é teu, mas eu tenho apenas uma coisa para te dizer: olha, coma de tudo que tu encontrares aqui no jardim, olha que frutas maravilhosas, olha quantas árvores frutíferas, é tudo teu, pode comer, mas desta árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, esta tu não comerás. Tu pode comer de todas elas, mas desta daqui, que está no meio do jardim, desta tu não comas, porque se tu comeres, tu vais morrer. E enquanto o homem não comeu do fruto daquela árvore, que a gente vê um ditado aí, foi a maçã, até apelidaram a coitada da maçã de fruta do pecado. A Bíblia não diz que era uma maçã, a Bíblia só diz que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando, meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, enquanto o homem não tocou naquela fruta, nada aconteceu com ele de ruim. Ele tinha plena comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus vinha pela virada da noite, a virada da tarde, e Deus falava com Adão. Deus ouvia, falava com Adão. Adão ouvia claramente a voz do Todo-Poderoso. Era uma comunhão tremenda, irmãos. Ouvia a voz do Deus Criador dos céus e da terra. Mas um dia, Eva deu ouvido a Satanás. Quem é Satanás, irmãos? Quem é o diabo? Quem é este camarada que tanta gente diz, mas os crentes falam tanto no diabo? Ei, eu não posso levar uma topada e dizer, diabo, eu não posso fazer acontecer alguma coisa comigo e dizer, diabo, porque aí eu estou xingando, aí eu estou invocando o diabo. Mas quando eu abro a Bíblia Sagrada e digo, olha, o diabo não presta, o diabo é assassino, o diabo é mentiroso, ele veio matar, roubar e destruir, o diabo veio para levar o homem à depressão. Quando eu falo isso, irmãos e queridos ouvintes da palavra do Senhor, eu não estou invocando o diabo, mas eu estou revelando a identidade dele. Eu estou dizendo para o mundo, olha, aceita Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da tua vida, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, diz Tiago, lá no capítulo de número 4 e o versículo de número 7 a seguir. Nós precisamos de nos sujeitar ao Pai e resistir ao diabo. E como resistir a este ser? Somente pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Não tem super-homem, não há homem que possa com o inimigo das nossas almas, senão com o nome santo de Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, um dia este homem, Eva, foi lá e pegou do fruto que Deus havia ordenado. Não pega deste fruto. Ali, meus amados e queridos irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos o quê? A primeira sessão espírita. Nós vemos ali a serpente. A Bíblia Sagrada diz que a serpente era o animal mais sagaz que tinha, ou seja, era um animal bonito, um animal bem bonito mesmo. Se tinha asa eu não sei, se tinha perna também não sei, mas uma coisa eu sei, irmãos, quando ela enganou Eva, Deus dando toda a sentença, Deus chama o primeiro homem, Deus diz, vem cá, Adão, a minha ordem foi para você, então vem cá. E Adão chega até a Deus, se esconde, e Deus diz, Adão, aonde tu estás? Agora aquela comunhão tinha sido quebrada, Adão já agora se escondia com medo de Deus, mas Deus diz, Adão, aonde tu estás? Adão se apresenta diante do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Deus agora chama Adão para uma conversa. E quando Deus chama Adão para uma conversa, Deus diz para Adão, olha, por causa que tu deste ouvido na tua mulher, por tu ter dado ouvido à tua mulher e não ter obedecido à minha palavra, por tua causa a terra será amaldiçoada. Por tua causa a terra produzirá espinhos e abrolhos. E tu vieste do pó, e para o pó tornará. Aí, meus queridos e amados irmãos, nós vemos por que nem o homem está livre da morte.
A morte vai chegar à porta, porque a morte, irmão, ninguém está livre da morte. É um negócio que faz medo, mas vai chegar. Porque Deus falou, quando o homem pecou, Deus falou, olha, do pó tu vieste e para o pó tornará. E o homem então recebeu a sentença. Deus chama a mulher também, dá a sentença para ela. Mas aí, espera aí, irmão Francisco, não tem outro jeito, não tem, queridos. Ao mesmo tempo que Deus deu a sentença para o homem, Deus chama a mulher e diz assim, ei mulher, mas de ti nascerá um que pisará na cabeça da serpente. E aí a gente vê, meus amados e queridos irmãos, a primeira promessa de salvação dada por Deus. O plano de salvação sendo colocado aqui, sendo prometido, colocado em ação, como pregou aqui o irmão Nerdan. Deus diz para a mulher, de ti nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Aí quando nós abrimos a Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo de número 7, eu quero convidá-los para acompanhar comigo rapidamente. Livro de Isaías, capítulo de número 7. Pastor, eu estou com a garganta meio ruim, dá para arrumar um copinho com água para mim, por gentileza? Deus é grande e fiel. Eu quero ler os textos, irmãos, para vocês que se encontram em casa, não ficarem em dúvida e dizer, mas será que isso está escrito na Bíblia mesmo? Como eu falei aqui no princípio, o homem pecou, e quando o homem pecou, ele recebeu uma sentença de morte. Mas Deus chama a mulher e faz uma promessa. Ele diz que Salvador viria. E aqui no livro de Isaías, no capítulo de número 7, e o versículo de número 14, para mim eu estou vendo Deus dizendo assim, Isaías, sim, meu Senhor, eu estou aqui. E Deus falou, Isaías, sabe aquele versículo que tu já leu, lá em Gênesis 3 e 15. Sim, Senhor, eu já sei sim, eu lembro sim. Então profetiza aí, Isaías. Isaías, eu estou aqui confirmando aquela promessa. Fala para o povo que o Messias virá. Aí Isaías no capítulo 7, o versículo 14, ele diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Que Deus abençoe. Isaías aqui chama a atenção do povo israelita. E ele diz assim, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome, Emanuel. Passa-se ali um pouco. Deus mais uma vez diz, Isaías, sim, Senhor, eu estou aqui. Isaías, mais uma vez, confirma aquela promessa que eu fiz. Aí Isaías, no capítulo de número 9, e o versículo de número 6, ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu quero chamar a atenção sua, meu amado e querido irmão, e amigo ouvinte da palavra do Senhor. Quase, quando o homem caiu no pecado, ele recebeu a sentença de morte. Deus então faz a promessa e está sempre relembrando ao seu povo que o Messias viria para resgatar o homem. O homem tinha sido perdido, estava perdido, mas o Messias viria para resgatá-lo com mão forte. Deus estava confirmando esta promessa passo a passo para o seu povo. E quando nós olhamos aqui, meus queridos, lá no capítulo de número 53, no versículo de número 14, do capítulo de número 7, Isaías, quando disse, o seu nome será Emanuel, Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. Isaías estava dizendo,
o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai estar conosco. O Senhor vai nos visitar através do seu Filho amado. O Senhor vai nos salvar. O Senhor vai nos transformar. O Senhor já elaborou um plano de salvação. E este plano vai se cumprir. E nós seremos salvos para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no capítulo de número 53, Isaías, ele descreve aqui o sofrimento do Messias. Isaías descreve, ele fala o nascimento do Messias, e depois Isaías descreve aqui o sofrimento dele. E a gente vê, meus amados e queridos irmãos, depois os irmãos leiam Isaías capítulo de número 53, depois a gente vê aqui a promessa que Deus havia falado. Lá, meus amados e queridos irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 3, e o versículo de número 15, nós vimos ali Deus prometendo o Salvador do mundo. E depois lá em Isaías 7,14, depois Isaías 9, e o versículo de número 6, aí a gente vê se cumprindo aqui, meus amados e queridos irmãos, em João, no capítulo de número 1, que nos diz a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele e sem Ele, nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece